Nesse momento, procure relaxar. Feche seus olhos, eleve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao CRE Virtual. Hoje nós vamos trabalhar com a lição de número 98, que se intitula A Prece Recompõe. E está no livro Vinhas de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel, ele se inspira numa citação de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 4, versículo 31, e que diz assim: "E tendo orado, moveu-se o chão em que estavam reunidos." Vou fazer uma breve contextualização deste episódio para que entendamos melhor como isso se deu. Na época que foi pós-crucificação e ressurreição de Jesus, Pedro e João, eles falavam a milhares de pessoas sobre os ensinamentos do Nazareno. E isso foi de tal forma intensificado, atraindo multidões, que Pedro e João foram visitados pelos altos sacerdotes do Sinédrio. E eles mandaram que Pedro e João parassem de falar sobre os ensinamentos do Nazareno, e eles não se intimidaram, mesmo ante ameaças de prisões e castigo. Eles continuaram com a palavra, com a missão, com a tarefa que tinham, e no dia seguinte foram presos. Foram depois então levados ao templo de Jerusalém e foram interrogados pelos anciões. Os anciões, vendo que Pedro e João nada tinham de relevante para mantê-los presos, resolveu liberá-los, mas com a condição que se silenciassem. E nisto também estava envolvido a cura de um enfermo, de um homem de mais de 40 anos. E também os anciões queriam saber como é que Pedro tinha feito tal proeza. E ele assim disse: "Seja conhecido de vós que foi Jesus a quem vós crucificastes." E moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Foi aí que começamos a lição da Prece Recompõe, a qual Emmanuel nos convida a fazer a nossa reflexão. Neste momento, eles oraram muito, eles pediram a Jesus para que pudessem continuar a sua missão e também para que fosse enviado através do Espírito Santo o prodígio de cura através de suas mãos. Então, Emmanuel nos convida para nós refletirmos sobre a importância crucial que é a prece para nós. A prece, ela é um alimento espiritual. Ela nos impulsiona no caminho do bem, das boas ações, da alegria. Então, sem a prece, nós não teríamos esse escudo que nós temos, que funciona também como antídoto, um antídoto contra o mal, contra esse mundo de expiações e provas a qual nós estamos agora nesta vida terrestre. Então, saber que nós somos vulneráveis e que nós só pedimos a Deus quando estamos num momento de grande aflição e de grande angústia, isso não é uma hora boa. A prece deve ser constante na nossa vida diária, assim como nós nos levantamos de manhã e tomamos o café da manhã. Também, aqui no livro, nós também temos, com vistas à paz doméstica, a prece, ela é uma alavanca renovadora, pois ela tira e afasta todas as pedras do caminho e apazigua os ânimos dos homens, perdoando, pacificando e impedindo que outras pessoas nos impeçam de fazermos e realizarmos a nossa tarefa. Pedro e João oraram a Deus naquele momento em que o chão tremeu e pediram para continuarem sua missão e que tivessem os prodígios de cura. Então,
este ponto é o nosso ponto de inflexão. Mas existem várias maneiras de rezar. Ela tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser assim, nos dando força, mas no momento em que estamos em maior harmonia, porque esse estado psíquico que nós atingimos com a prece, ela é muito importante para que a gente possa falar com Jesus, se comunicar com Jesus em harmonia, com calma, conversando, para que nosso desespero e nossa angústia não transformem as nossas palavras e nos confundam naquele momento de desespero. A prece, ela é energia, ela é vibração e ela não tem um ritual e não tem uma fórmula. Todas as preces são bem-vindas quando são faladas através do coração. Sem formalidades, simples, num contexto direto e, claro, inteligível, para que todos sejamos capazes de transmitir aquilo que carregamos no nosso íntimo. Os pescadores, na época de Jesus, os nossos apóstolos, eles acordavam de manhã e em seguida iam pescar. Jesus não. Jesus acordava e ia orar. Ia falar com o seu pai. Mas por que ele orava? Porque ele pedia a Deus a condução e a inspiração para a sua tomada de decisões naquele dia. Mas às vezes nos encontramos em grande aflição e corremos para pedir a Deus em desespero, para que aquilo que estamos sofrendo seja tirado das nossas vidas. E aí, num momento assim, a gente pede mal, a gente não tem a fé fortalecida, a gente não tem objetividade, a gente não tem humildade e a gente se acha sempre merecedor de todos os sofrimentos. E não é, então, esse o objetivo da prece. A prece, segundo Jesus, ela nos liberta, ela nos dá coragem. Quando a gente fala com Deus, a gente se sente confiante. E é por isso que nós nos sentimos ancorados e protegidos por Ele. Também, nós temos que levar em conta que os acontecimentos do dia a dia são muito importantes, porque todas as pedras que surgem no nosso caminho são um momento adequado para que tenhamos uma transformação dentro de nós e que possamos, através da prece, nos transformar, fazermos a nossa reforma íntima e retirarmos de nós tudo aquilo que está nos prejudicando e não nos fazendo evoluir, aproveitando a nossa vida terrena, que não pode ser desperdiçada de modo algum. Nós não podemos ficar reclamando e ficar sempre achando que os outros são beneficiados e nós não. Isso não é verdade. Nós pedimos a Deus com pouca fé, muitas vezes, e também não nos dirigimos a Ele com tanta doçura. E é isso que nós precisamos. Vamos reavaliar o nosso interior, parar de chorar, parar de reclamar, como um bebê chorão. E vamos ter a capacidade, não com expectativas pueris, mas vamos ter a capacidade de entender que a fé é o maior dos presentes que nós temos, o maior do presente que nós temos de estar com o nosso Deus. E que Ele vai nos ajudar, porque o nosso Pai nunca vai nos abandonar. Então, vamos rezar, vamos ser confiantes. Como Joana de Ângeles falava, a gente nunca deve ficar reclamando, porque reclamar da vida e não rezar é um desperdício. Nós não devemos desperdiçar a nossa vida hoje, nossa vida terrena e esse momento de evolução. Então vamos agradecer a Deus com um sorriso no rosto, a vida que nós temos e vamos continuar com esperança, com muita humildade e agradecer a todos que nos cercam também e que nos ajudam nos momentos mais difíceis. Quando você ver alguém que estiver num momento difícil e se você estiver bem, abra a janela da alegria e deixe que aquela pessoa faça parte desta janela junto com você. Muito obrigada
e boa noite a todos.